certeza que vocês que estão aqui hoje, com certeza se importam com saúde, valorizam a saúde. Agora, no inicinho, o Sidney colocou para a gente, né, um vídeo que o Dr. Lei Ribeiro falando, né, sobre isso, sobre a gente valoriza tanto às vezes, né? Um cavalo, se tu tivesse um cavalo de US$ 1 milhão, como tu cuidaria dele, né? E eu falo, às vezes, até a gente não precisa nem ir muito longe. Às vezes a gente tem um pet que a gente cuida bem, a gente tem um carro que a gente cuida bem, que a gente bota a melhor gasolina, né? Que a gente coloca o melhor aditivo. E nós somos, né, o nosso templo, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 pilares da saúde. Eu peço que vocês coloquem aqui no chat se vocês são convidados, se vocês são distribuidores. E também peço que vocês prestem bastante atenção, quem puder pegar caneta, pegar um bloco para anotar, porque o assunto que a gente vai trazer aqui hoje, ele é bem importante. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Para quem chegou um pouquinho depois, então, meu nome é Maíra, eu sou franqueada da Timol, trabalho nesse projeto de saúde já faz um pouquinho mais de um ano, e eu confesso para vocês que há um ano atrás, eu era uma pessoa bem doente, né? E eu já falava de saúde e sempre me interessei pelo assunto saúde, mas eu não sabia que eu não tinha saúde, né? Eu pensava que as coisinhas que eu tinha eram coisas normais, que quem não tem alguma coisa, né? Quem não tem uma enxaqueca, quem não tem uma sinusite, quem não tem o intestino preso. Mas hoje em dia eu sei que não, a gente não precisa e não deve se conformar com isso. Então eu vou apresentar de vocês aqui de uma forma bem objetiva, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai falar sobre aquilo que o Dr. Lei Ribeiro começou falando, o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Então, a gente sabe que na verdade, a doença ela não existe. Tem um médico, meu amigo, que é o Dr. Ronald Zancan, ele fala, né? A doença, ela é a ausência da saúde. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os 5 pilares da saúde. E para a gente falar sobre saúde, a gente vai começar falando para vocês sobre algo bem importante. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a origem de todas as doenças. E hoje em dia, nós sabemos que essas facilidades da vida moderna são boas, nos ajudam, mas também traz alguns impactos negativos na nossa saúde, né? Como, por exemplo, fast foods, agrotóxicos, né? Então, acaba também colaborando para que a gente desenvolva mais enfermidades. Outra causa, né, que a gente precisa prestar atenção é que hoje em dia a gente está muito conectado com o mundo virtual, e isso também é bom, porque hoje nós estamos aqui, né, em contato pelo mundo virtual, mas também a gente acaba ficando menos conectado com a natureza. Por exemplo, eu moro na praia, no litoral, então quando tá calor, eu tomo banho de mar. Quase todos os dias eu coloco o pé na terra, o pé na grama, né? Tomo sol quando tem sol, e isso é muito importante. Gente, isso é essencial, tá? Isso é essencial, é importantíssimo, muito importante. A gente precisa dessa conexão, até mesmo para a gente estar tá equilibrando, né, os nossos elétrons negativos, positivos, isso é importantíssimo. E a gente tem um outro médico aqui, que é nosso amigo Dr. Rota, e ele fala muito, né, sobre a saúde, ela tá na palma da nossa mão. Nós podemos decidir se queremos ter saúde ou não. Quando a gente fala na palma da nossa mão e sobre os 5 pilares da saúde, a gente está falando respiração consciente. Gente, eu sou uma pessoa que às vezes eu passo o dia todo e não estou respirando direito. Então, a gente precisa de uma respiração consciente, é importante, a respiração é muito importante. Hidratação adequada, porque nós somos 70% água. A alimentação balanceada, a alimentação é para nutrir o nosso corpo e não as nossas emoções, né? Exercício físico e um sono reparador. Se a gente se atentar para esses 5 pontos, esses 5 pilares, com certeza a gente vai conseguir equilibrar a nossa saúde. E quando a gente olha para essa imagem, a gente falando de alimentação balanceada, a gente tem que pensar o quê? Tudo que a gente ingere ou é ácido ou é alcalino, ou é oxidante ou é antioxidante. Então, essa vida moderna que nos trouxe fast food, refrigerante, fritura, óleo vegetal, né? Também nos adoece. São alimentos muito acidificantes, assim como refrigerante, cerveja, café preto, são muito acidificantes.
Por outro lado, os alimentos mais naturais, assim como uma água de qualidade, são alcalinos. E quando a gente olha essa escala de acidez e alcalinidade, o nosso sangue, o pH sanguíneo, fica entre 7,35 e 7,45. Então, se a gente se alimenta comidas e bebidas muito ácidas, o que que acontece? O nosso organismo, para tentar equilibrar esse pH, ele vai precisar de minerais para tentar alcalinizar. E muitas vezes, como a gente não ingere os minerais necessários, nem através de uma água de qualidade, nem através da alimentação, o que que acontece? Ele acaba retirando, inclusive dos ossos, dos dentes, né? E as pessoas acabam desenvolvendo osteopenia, osteoporose, desgaste, tantas coisas, né, de enfermidades. Então, a gente sempre gosta de apresentar esse médico, ganhador do prêmio Nobel, que é o Dr. Otto. O Dr. Otto, ele desenvolveu, né, uma obra chamada O Metabolismo dos Tumores. E ele demonstrou que todas as formas de câncer se desenvolvem por duas condições básicas: a acidose, ou seja, a acidez, que é o que eu falei antes, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Então, os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Então, olha a importância de uma alimentação mais alcalinizante, né? E quando eu falo alimentação, a hidratação também entra, as bebidas, né? E quando a gente fala nos 5 pilares da saúde, um dos pilares que a gente gosta muito de abordar, porque é a maior parte do nosso corpo, é a água. Por quê? Porque 70% do nosso corpo é composto de água. Gente, por acaso vocês já foram em algum médico e esse médico perguntou que água vocês estão bebendo? Se por favor já aconteceu, se não aconteceu, comenta para mim no chat se algum médico já perguntou para vocês que água vocês tomam. Porque ontem eu conversava com uma amiga minha, a Dirce, e ela me relatou vários problemas de saúde, mas assim, ó, mais de 6, e eram coisas graves. Eu perguntei, Dirce, me conta, que água tu estás tomando? Ah, eu tomo água da casa, da torneira, sem filtro, sem nada. Até convidei ela para vir hoje para a palestra. Então, assim, gente, a água é 70% do nosso corpo. Então, olha só, quero mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa água aqui, essa imagem? Olha só quando a gente olha para essa imagem. Uma água cristalina, a sensação que ela está fresquinha, geladinha. Essa água, ela está no habitat natural dela. Aqui tem a luz solar, tem um movimento constante, tem oxigênio em abundância. Essa água, ela está ligada com a energia telúrico-magnética da Terra. Ela está viva. Agora, se vocês tirarem essa água daí, vocês colocarem em um aquário, sem ligar aquele motorzinho que gera o oxigênio, o que que vai acontecer? O peixe vai morrer e a água vai apodrecer. Assim como se vocês tirarem uma planta do pé, vocês colhem uma banana. Depois de um tempo, se vocês não comerem, ela vai apodrecer. A água é a mesma coisa. A água, ali nessa foto, ela está viva, mas a água também tem prazo de validade. A água apodrece. E, gente, pasmem, a água não foi feita para ser transportada. Ponto. Isso é um fato. Não foi feita para ser transportada. Imagina só, a água, ela passa por uma tubulação, ela vai para uma caixa d'água, ela fica lá no escuro, naquela caixa d'água de plástico. Será que ela tem a mesma vitalidade que essa água aí da natureza? O que que vocês acham? Fala para mim lá no chat. E olha só esse slide. Vocês acham que uma água considerada potável, entre aspas, olha o que que ela tem. Vocês já pararam para pensar que a água, quando ela está numa estação de tratamento, ela vem uma água ali tratada, né? Que ela já passou, imagina só que lavaram um hospital, lavaram um canil, veio água da chuva, né? Naquele tanque lá, a água, ela é tipo uma esponja, vem aquela poluição dos carros, das fábricas no ar, ela suga. Aí, essa água, para ser tratada, para acabar com os micro-organismos, o que que colocam nela? Ácido sulfúrico, cloro, muitos outros elementos que tanto é adicionado na água quanto absorve da própria atmosfera, tá?
Então, mais de 20 produtos químicos são adicionados nas estações de tratamento. E aí a gente abre a torneira, cozinha um feijão, passa um café. Sabia que nas boas cafeterias, nas boas cervejarias, eles têm um processo muito rigoroso de filtragem, porque senão fica ruim o gosto, né? Então a gente cozinha com cloro. Pesquisem sobre os malefícios do cloro no nosso organismo. Aí a gente faz um café com água com cloro, com metal pesado, com agrotóxico, com hormônio. Será que isso traz benefícios ou malefícios para a nossa saúde? E aí depois a gente fala sobre poço artesiano. Na minha cidade não tem saneamento básico. É tudo assim. No meu terreno tem poço e no meu terreno tem fossa. A gente sabe que as alturas são diferentes, mas a gente também sabe que o solo também tem contaminação, né? Então, na minha cidade, muitas pessoas tomam água direto da torneira, não usam nem filtro de barro, nada. E isso precisa ser prestada atenção, né? Muito importante. Outra água que as pessoas costumam tomar são esses galões retornáveis. Gente, esses galões. Tem um médico aqui na cidade de Tubarão, que ele é nefrologista, ele fala que é preferível tomar a da torneira do que a do galão. Pesquisem, tá? Qual é o problema dessa água do galão? Primeiro, a gente não sabe como o galão é higienizado, né? Será que esteriliza? Como é que é, né? A gente não sabe. Segundo, esse galão ele vai viajar no mínimo 30 quilômetros da fonte até a nossa casa, muito mais, né? A maioria das vezes. Esse caminhão ele pega sol. Quando o sol aquece esse plástico, né? Outro dia uma cliente falou para mim, Maíra, não aguento mais tomar esse suco de plástico. Então, libera substâncias que são xenostrógenos, são disruptores endócrinos. Isso acaba sendo um veneno para a nossa saúde. Pesquisem sobre isso que eu estou falando. Quando aquece o sol, libera substâncias nesse plástico. Então, o transporte é feito, né, pegando sol. Às vezes, no ponto de venda pega sol. No armazenamento do supermercado pega sol, né? Então, assim, a gente sabe que esse galão passa por tudo, né? Passa por tudo. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso, tá? E aí, falamos sobre acidez, sobre alcalinidade, falamos sobre água. E aí, agora, sabendo que o nosso corpo é 70% água, a gente para pensar: como será que está a água do meu corpo? Será que o meu aquário, que nós somos um aquário ambulante, ele está alcalino? Será que ele está ácido? A gente tem que fazer essa pergunta. Será que o meu aquário está sujo? Será que o meu aquário está limpo? Sabendo que o nosso corpo é 70% água e que a origem das doenças são duas, eu vou falar aqui para vocês então um pouquinho. Primeiro eu falei sobre a acidez. Agora eu vou falar sobre radicais livres. Então, eu quero falar para vocês sobre a ação dos radicais livres. Todos vocês já devem ter ouvido falar, né? Eles são moléculas que acabam causando oxidação quando em excesso. Vão causando a oxidação como que uma ferrugem nas nossas células. E o radical livre, como que a gente produz tanto radical livre, muito mais do que a gente precisaria? A poluição, os alimentos industrializados, a nossa vida sedentária, o estresse, né? Essa nossa vida agitada, que a gente anda sempre no piloto automático. Tudo isso a gente acaba produzindo mais radicais livres do que a gente necessitaria. Só que o Dr. Lei Ribeiro nos traz assim uma informação muito importante falando sobre os 70% do nosso corpo, o segundo pilar, que é a hidratação, que ela determina doença ou ela determina saúde. E uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. E a água pode ser usada como remédio. Gente, olha só que interessante essa frase que o Dr. Lei Ribeiro fala, que água determina doença ou água determina saúde. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que a gente pode saber a diferença. Porque eu mostrei para vocês aquela água cristalina lá no início do showroom, né? Do slide. Só que agora eu preciso contar para vocês algo que há um ano atrás eu confesso que eu não sabia. Gente, eu era a pessoa mais ignorante que eu conheço desse assunto falando de água. E eu me achava uma pessoa
saudável, tá? Apesar de ter azia, gastrite, intestino preso, sinusite, rinite, cólica, TPM, cervicalgia, eu me achava saudável, né? Só que eu não sabia que tem água que hidrata e água que não hidrata. E por que que tem água que hidrata e água que não hidrata? Porque quando a água está lá na natureza, ela tem essa leveza, ela está viva, ela está cumprindo o papel dela. Mas quando a gente retira essa água de lá, ela fica essa água aqui que não hidrata, ela fica uma água desorganizada, cheia de macroclusters, como eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui é essa água perfeita e maravilhosa, né? Que é o que a gente vai apresentar para vocês como a gente pode ter essa água com vitalidade, com essa energia. Vocês sabiam que tudo que a gente come e bebe ou nos traz energia ou nos rouba energia? Tem gente que acha que tomar uma xícara de café que traz energia, mas eu afirmo para vocês que vocês tomarem um copo de uma água de qualidade vai energizar todo o teu corpo e vai fazer uma hidratação a nível celular. Vocês já pararam para pensar que às vezes quando a gente vai no médico, a primeira coisa que faz é colocar no soro? Gente, a maioria das pessoas está desidratada. Outra parte está tomando uma água que intoxica lentamente. E isso é muito sério. Isso é uma questão de saúde pública. E aí agora a gente faz essa pergunta, né? Como que a gente pode melhorar a água que a gente bebe? Sabendo que a água pode ser usada como remédio, sabendo que a água é 70% do nosso corpo, sabendo que a gente precisa ter um organismo alcalino, como que a gente pode fazer isso? E é aí que entra a tecnologia que a gente representa, que eu falo para vocês, que eu falo como uma missão de vida, porque realmente a minha vida mudou completamente. Então, é um tratamento de correção magnética da água. E eu gosto sempre de apresentar o nosso fundador, que é um inventor, que é o Sr. Carlos Henrique Pereira da Silva, sabendo dos perigos da gente consumir uma água de má qualidade. Ele fundou a Timol em 2004 com essa missão: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água de qualidade que hidrata de verdade, uma verdadeira hidratação. Tem alguns países que vendem uma água de qualidade, inclusive no supermercado, uma água diferenciada. Então, olha só que interessante. Quando essa água ela chega numa caixa d'água ou num galão de 20 litros ou na torneira, ela está nesse formato, cheia de clusters, quase como se fosse um cacho de uva, uma água pesada. Vocês já sentiram assim, tomou um gole d'água, um copo d'água e sentiu um peso no estômago? Geralmente as pessoas que têm cirurgia bariátrica comentam isso. Pois bem, isso realmente pode acontecer. E eu vou explicar para vocês por quê. Desculpa, eu só fui ligar aqui o meu computador. Então, aqui na primeira imagem, a gente pode ver a água sem o fluxo magnético. Então, impede a penetração das moléculas nos poros da membrana, promovendo uma hidratação parcial das células. Gente, olha só, a função da água. A água, imagina só que vocês vão dar uma arrumada na casa, vai limpar a cozinha. Se vocês passarem um pano, que é o que a gente faz no dia a dia, limpa, tá, limpa mais ou menos, né? Agora, se vocês pegarem uma mangueira, fizer uma faxina, não limpa muito melhor? Então, é isso que acontece com essa segunda opção de água que a gente mostra aqui, com uma água que hidrata de verdade. Ela é muito mais fina, ela tem esse fluxo magnético e ela consegue fazer uma faxina na nossa célula. Porque qual é a função da água? Ela leva os nutrientes e o oxigênio para dentro da célula, ela retira as toxinas e o gás carbônico de lá. Ela tanto faz uma hidratação e uma nutrição quanto uma faxina. Agora, tu imagina só uma pessoa que simplesmente não toma água. Como será que ela não está? Será que ela não está completamente intoxicada? Será que não é por isso que ela está retendo muito líquido? Então, eu vou apresentar para vocês a nossa tecnologia, que é o Silocimol e o Top H+. O que eles podem fazer pela nossa água de uma maneira muito simples, muito acessível, muito prática. Olha só que interessante. Essa fórmula H2O é a fórmula da água. Então, quando a gente coloca o silocimol dentro da água, o que vai acontecer? Ele trabalha como que um martelinho na água, batendo, 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 até que através de um fluxo magnético, ele consegue fazer a dissociação. A parte de dentro são ímãs devidamente orientados,
trabalhando a magnetoterapia, e a parte de fora, um resinado que emite o infravermelho longo, fototerapia. São duas energias trabalhando juntas. Então, agora aconteceu a dissociação, íons de hidroxila e íons de hidrogênio. Olha só que interessante. Agora, os íons de hidroxila vão reagir com os minerais na água. Aqui eu coloquei cálcio e magnésio porque eu estou adicionando o top H+, que tem pedras de dolomita, que libera cálcio e magnésio, que são fundamentais para o nosso organismo. Então, esses minerais que são positivos bivalentes se encontram com os íons de hidroxila, que são negativos, eles se unem e eles formam agora um outro elemento, que são hidróxidos alcalinos. Segundo o Dr. Geraldo Balieiro, o nosso organismo absorve 3 vezes mais quando os minerais estão no formato hidróxido alcalino. Gente, agora nós não temos somente uma água alcalina, nós temos uma água alcalinizante. Então, a cada copo d'água, eu estou repondo os minerais de forma natural no meu organismo. Por isso que tantas pessoas relatam, nossa, eu melhorei da osteoporose, melhorei da osteopenia, meu cabelo não está mais caindo. Ah, eu melhorei da fibromialgia. É por conta dessa água alcalinizante. Isso já seria maravilhoso, porque segundo o Dr. Otto falou, muitas doenças, inclusive o câncer, se desenvolvem no organismo ácido. Então agora eu estou alcalinizando o meu organismo. Já seria maravilhoso, perfeito. Só que tem mais. Depois que o silosimol está lá trabalhando, nessa dissociação, sobrou esses íons de hidrogênio, que são representados pelo H+. Olha o que acontece dentro do nosso organismo. O H+, que são os íons de hidrogênio, encontra o excesso de radical livre, que eu falei para vocês que a gente tem excesso, que é representado pelo O-. O- e H+, ele neutraliza o excesso de radical livre e forma outra molécula de água. Então, agora, a gente tem uma água que está alcalinizando, que está combatendo o estresse oxidativo do nosso organismo e está formando mais água. Então, está hidratando até 7, 8 vezes mais. É o ápice da hidratação. Então, se a gente sabe que um dos pilares da saúde é a hidratação e que duas origem, né, da causa das doenças é a acidez e é também o excesso de radicais livres, a gente entende que se a gente tomar uma água adequada, uma água que está com todos esses benefícios que eu falei, olha quais benefícios a gente vai ter para o nosso organismo. Hidratação a nível celular. Gente, tudo acontece na célula. A nossa vida começou com uma célula, concordam? Então, a gente tem uma hidratação a nível celular, a gente tem alcalinização do organismo e do sangue, redução de radicais livres, aumento da oxigenação sanguínea, maior absorção de nutrientes, isso é importantíssimo, aumento da densidade mineral óssea, e isso foi comprovado cientificamente, com apenas 45 dias de uso, foi medido com densidômetro, regula o metabolismo e é um antioxidante natural. Por que as pessoas tomam de manhã? Ah, vou tomar um limão de manhã. Porque é um antioxidante natural. E a gente toma a cada copo d'água um antioxidante natural. Esse modelinho que está aparecendo para vocês na tela é a nossa tecnologia, modelo maior, que serve para filtros e reservatórios até 20 litros. Durabilidade 30 anos o silosimol e de 5 a 7 anos o top H+, porque as pedrinhas de dolomita vão gastando. Ok? Muito importante, tudo isso com tecnologia reconhecida internacionalmente, principais instituições. A gente tem aí estudos e material com humanos, com animais e também na agricultura. Temos o termo de reconhecimento de idoneidade emitido pelo Congresso Nacional, que reconhece práticas integrativas de saúde que realmente funcionam. Então, a Timol é a única empresa brasileira que tem esse reconhecimento. O nosso fundador e inventor, seu Carlos Henrique, recebeu um certificado da ONU. As Forças de Paz da ONU reconheceu o trabalho dele de proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Então, isso também é muito importante. E a nossa tecnologia usa de forma muito simples. Dentro de uma garrafa, dentro de uma jarra, dentro de um filtro de barro,
Ou eu coloquei aqui para vocês o nosso queridinho, que é o Hiperminer. É um filtro por gravidade, com 7 estágios de filtragem, com zeólita, com carvão ativado, com prata coloidal, com vários minerais, com pedra de germânio. Essa pedra de germânio foi encontrada na fonte de Lourdes, aquela água maravilhosa, considerada milagrosa, que cura na França. Então, a gente tem pedra de germânio também no Hiperminer. A gente coloca a nossa tecnologia na parte de baixo, então a gente tem 7 estágios de filtragem, uma água extremamente pura, magnetizada e mineralizada. A gente fala que é uma mini fábrica de água mineral. E o Hiperminer da Timol eu uso na minha casa, e realmente a água é extremamente pura, classificação A, 0,1 micron, não passa metal pesado, não passa cloro, agrotóxico, vírus, bactéria, nada. É maravilhoso, tá? Importante a gente ressaltar que o silocimol não tem o objetivo de curar, ele vai melhorar a água e aí, claro que vai melhorar a qualidade de vida. Por quê? Porque vai reduzir a acidez e os radicais livres no organismo. Aqui a gente traz alguns resultados rapidinho, né? 8 anos a pessoa sofrendo de úlcera varicosa, após 25 dias banhando e ingerindo a água, teve esse resultado. Psoríase, também resultado muito maravilhoso. A gente tem resultado também na agricultura, tá? Alface, café, tomate, rabanete, tudo tem esses estudos, são muito legais. A gente tem resultado com PET. Esse cachorro estava com início de glaucoma, usando como colírio a água e também ingerindo ela. Gente, eu tô cheia de relato de PETs. Vou ver se eu consigo gravar, porque estão incríveis, tá? Os relatos que eu tenho. E aí, quando a gente chega nessa parte da apresentação, eu, né, não quero. A gente tem um período, né, um certo momento aí que a gente apresenta, que é mais ou menos 30 minutos, eu não quero me estender muito. E aí, quando a gente chega mais para o final da nossa apresentação, a gente faz essa pergunta, né? Vocês acreditam que as pessoas precisam desse produto? Vocês conhecem alguém que tem alguma enfermidade? Que tem intestino preso, que tem fibromialgia, pressão alta, diabetes? Ou alguém que queira proteger a sua saúde, né? Que não queiram perder a saúde? Os nossos produtos, eles são todos com tecnologia magnética infravermelho, são vendidos somente através dos nossos distribuidores. A gente, além do combo mega e combo mini, a gente tem a palmilha. Gente, para quem trabalha de pé, essa palmilha é maravilhosa. Para quem tem problema de cãibra, de varizes, de circulação, tanto a palmilha quanto a pulseira magnética é indispensável, com infravermelho e íons negativos. A gente tem os filtros, tem a coleira PET, economizador de combustível, o Max Link, lava-roupa sem sabão, que eu sou fã. A gente tem o Alividor, que é um creme maravilhoso, os perfumes. Então, são vários produtos que a gente sempre pede que vocês conversem com as pessoas, né, que convidaram vocês, ou de repente vocês também queiram uma renda extra, falar, nossa, eu também quero fazer parte desse projeto, porque a gente trabalhar com algo que pode trazer uma renda extra e levar saúde é muito maravilhoso, né? E eu quero falar para vocês uma coisa que eu acho bem interessante, que esse médico que eu já falei o nome dele, que é o Dr. Uronal Zancan, ele sempre fala assim, ó, é mais fácil a gente ter saúde do que ficar doente. Por exemplo, às vezes a gente leva 20, 30, 40, 50 anos para desenvolver uma doença, uma diabetes, uma pressão alta, né? Uma osteoporose. Mas se a gente se dedicar a recuperar a saúde, eu, por exemplo, em um ano que eu estou dedicando em recuperar a minha saúde, eu consegui zerar os meus sintomas de azia, de gastrite, de hérnia de hiato, de TPM, de sinusite. Eu ficava com sinusite quando virava o vento sul, me dava sinusite. Hoje em dia eu não tenho mais sinusite, né? Então, assim, se a gente se dedicar a cuidar desses 5 pilares, lembrando que o segundo pilar, que é 70% do nosso corpo, é a água, os outros ficam dentro dos 30, né? O sono, a alimentação, exercício físico é tudo 30, o 70% é a água. Então, quando a gente se dá conta que primeiro a gente muda 70% que é a água, mudou a água. Daqui a pouco, opa, vou começar a dormir um pouco mais cedo. Opa, agora eu vou melhorar a minha alimentação, vou ter uma alimentação mais alcalina, em vez de ter uma alimentação acidificante, né? Vou fazer um exercício físico. E aí tu vai cuidando pilar por pilar. Com certeza a gente consegue recuperar a nossa saúde. Ninguém precisa viver com dor,
eu pensava que, minha mãe tem úlcera no estômago, eu vou ter, então, hérnia de hiato a vida toda. A família do meu pai tem intestino preso. Não, a gente não precisa e não deve se conformar. Então, eu quero, gente, super agradecer, saber se vocês gostaram, né? Vocês entenderam a apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem para a pessoa que convidou vocês. Eu falo para vocês, a pessoa que convidou vocês, ela se preocupa com a saúde de vocês, se preocupa com vocês, porque eu lembro que quando eu conheci esse projeto há um ano atrás, nos primeiros dias, primeiros 15 dias, eu tinha até dificuldade de pegar no sono de tão empolgada que eu fiquei. E até hoje eu sou empolgada com esse projeto, porque realmente ele faz a diferença na nossa saúde. Beber uma água de qualidade muda completamente a nossa saúde. Então, eu super agradeço a presença de todos vocês. As dúvidas todas vocês podem tirar com a pessoa que convidou, né? Agradeço aí o Sidney, a oportunidade, a confiança. Eu me sinto muito honrada de falar sobre esse projeto que mudou não só a minha vida, mas só através da minha vida, nesse um ano, já foram mais de 200 famílias impactadas no mundo todo. Então, muito obrigada. A palavra agora é contigo, Sidney. Muito boa noite para todos vocês. Maíra, você esqueceu que eu falei que não era para me chamar, mas já que você me chamou, eu vou falar. Pessoal, convidei a Maíra porque eu fiz uma cirurgia, um procedimento na boca hoje, não estou podendo falar muito. Mas está tão bom, olha, 33 minutos só é muito pouco para um conteúdo tão lindo desse. Eu gostaria que você ficasse mais um tempo aqui. Talvez alguém quer dar um depoimento, quer falar o resultado que essa água trouxe no organismo, né? Às vezes um convidado quer tirar uma dúvida. O momento é Acho agora, gente. ótimo. Tá? Vocês podem estar aí usando o chat, vocês podem estar levantando a mãozinha virtual, vocês podem estar fazendo um aceno, assim como eu, e vocês podem estar tirando as dúvidas aqui. Eu vi que está aqui, Maíra, eu vi que a Neiva está aqui. A Neiva tem um depoimento muito lindo também. Não sei se ela pode compartilhar, Neiva, se você puder, levanta a mãozinha virtual. E outras pessoas também. Vamos ficar mais um pouquinho aqui, está muito bom esse encontro. Nós estamos aqui 51 pessoas, ó. Vamos aprender mais um pouquinho junto. Ó, se vira aí, Maíra, que eu estou podendo falar muito pouco, mas atende essas Tá bom. pessoas aí. Ok, muito obrigada. Eu Eu, fico eu, com eu, medo de passar muito do horário, tá? Mas eu estou à disposição de vocês. Vou pedir então eu, para a Neiva ativar o som. Tem a Neiva e tem a Lourdes. Eu Pode vou liberando o som delas aqui para você, tá? ativar. Obrigada. Oiê! Oi, Neiva. Neiva, pode falar. Oi, tudo bem? A Boa live é tua. noite! O Sidney pega a gente assim meio que de surpresa, né? Mas é bom, assim, fica bem legal. Então, deixa eu dar aqui o meu depoimento, né? Agora em maio, eu estava de aniversário ontem, então eu estava comemorando de novo que eu nasci de novo, desde quando eu comecei a fazer o uso da água magnetizada. É, 2015 eu tive o privilégio de conhecer esse benefício, que foi um anjo que veio na minha casa e falou sobre os benefícios da água magnetizada. Eu sofria de depressão, já fazia uso de medicamento há 10 anos, tinha síndrome do pânico, ansiedade, psoríase, muitas enfermidades, muitas câimbras, muitas dores no corpo. Não sei se era fibromialgia, mas era uma dor quase idêntica, né? E graças a Deus, falo que foi um anjo que apareceu na minha casa, me apresentou esse projeto. Eu, mesmo sem acreditar, comecei a fazer o uso. E agora, em maio, esse mês, fez 9 anos que eu estou fazendo o uso. E eu nasci de novo, graças a Deus, né? Então, hoje eu não faço uso de medicamento nenhum. Em 2 meses eu tirei o medicamento de dormir. Em 6 meses eu tirei todos os antidepressivos. Eu não faço uso de nenhum tipo de medicamento, graças a Deus.
Então, eu super recomendo, é um projeto maravilhoso, não tem contraindicação, é só tomar água e traz todos esses benefícios aí para a saúde que a Maíra relatou, né? De um projeto maravilhoso, onde a gente trata 70% do nosso corpo e o restante a gente cuida, né? Com alimentação, suplementação, atividade física e vamos vivendo cada dia com mais saúde, mais energia, mais disposição. Muito obrigada, Neiva. Eu me lembro que eu vi um vídeo teu, tu lá com os... como é que chama? Era licença, aqueles atestados que tu tinha, né? De depressão, né? Afastada, não conseguia trabalhar, né? Inclusive, E era muito acima do peso, né, Neiva? É outra Neiva, né? também. É outra Neiva. É uma benção, Muita né, Neiva? melasma, eu tinha muita mancha no meu rosto, assim, bastante melasma eu tinha também. É outra E Neiva, né? Outra Neiva. É a outra, Neiva antes graças a Deus, e depois. Ai, obrigada, graças a Neiva. Deus, graças a esse projeto. Obrigada pelo teu depoimento e obrigada por levar tão. Super recomendo aí para os convidados aí. Obrigada, Neiva, por levar tão a sério esse projeto. A Lourdes quer falar algum depoimento? Sim, eu. Desculpa, minha filha. Agora acho que abriu. Boa noite. Quero aproveitar também para falar, Maíra, tu arrasou. Gostei demais, viu? Parece que ficou nota 10. Gostei mesmo. Fantástico, viu? Obrigada, Parabéns. muito obrigada. Então, eu vou chegar nesse nível aí, tá? Muito breve. Gente, eu vou aproveitar o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu prezo muito pela boa saúde. Então, meus suplementos, tá? Já diminui bastante, porque já passou um período que já não preciso tomar tanto. E quando eu descobri esse projeto da água, eu levei fé. Levei A Lourdes fé, fechou o som, abriu. desculpa. O ano passado eu tive 3 vezes na emergência com dores lombares. E eu pensava que era coluna. Eu não dá, né? Coluna, fui tratada como coluna, recebendo aqueles medicamentos de injeção, né? Volta para casa. Eu falei, caramba, isso é uma dor diferente. Falei com o médico, a ortopedista. Ela está diferente, mas toma isso aqui, está mal, não sei o que lá. 15 dias seguidos. Aí tá bom, adquiri o projeto da água, vamos para encurtar, e com menos de um mês, né? Depois que eu tinha ido no neurologista, eu falei, eu vou no neurologista, porque isso não está me parecendo coluna, não. Aí ele me mandou tomar um medicamento, que esse medicamento ele abrir a passagem e as pedrinhas não sair depois que eu tinha feito uma ressonância, né? Eu, tá bom, eu não recebo. Não, isso não é para mim, não. Ele queria o quê? Me operar. Você vai tomar isso aqui, você vai passar, você vai abrir, você vai escolher a pedra, você vai sentir dor, você vai ter emergência, eu vou te internar e vou te operar. Foi todo o processo que ele fez. Eu entendi que aquilo não é para mim. Adquiri o projeto da água em menos de um mês. Aqui tem algumas pedrinhas que eu consegui pegar, vamos dizer assim, né? Aí eu voltei ao médico essa semana, com o tempo que eu tive para retornar. Aí ele, não, que bom, realmente, são as pedras. Legal. Aí eu falei com ele, assim, eu tomo remédio. Porque se eu falasse que eu não tomasse remédio, ele ia falar assim, não, mas você não é. Depois que eu falei das pernas, eu falei assim, não, olha, eu estou tomando água magnetizada. Eu falei para ele, então que bom. Mas assim, você precisa fazer outra chapa? Assim, não, não precisa. Mas não está sentindo dor nenhuma, então você está bem, expeliu. Então, a água com Então, menos de um mês. ô Eu consegui Lourdes, então descobrir quer dizer que essa dor que tu tinha na lombar era pedra nos rins. Não era Pedra nos rins. ciático, eu pensava que era ciático, alguma coisa assim. Sim, era pedra nos rins. E tu conseguiu expelir. Olha que incrível, né, Lourdes? Porque essa água, ela fica tão leve, tão fina, que ela faz aquela faxina no Estou nosso muito feliz. organismo. E tem muitas pessoas que relatam esse depoimento de conseguir expelir as pedras nos rins. Que interessante, né? Obrigada, Lourdes. Obrigada pela tua participação. Fui eu que apresentei esse projeto maravilhoso, né, para Lourdes. Tem aí a comprovação das pedrinhas, né?
Obrigada, Lourdes. Tem mais alguém que queira falar algum depoimento ou quer fazer alguma pergunta? Mais alguém? Ou está todo mundo cansado, querendo ir descansar? Tem alguém aqui que ouviu pela primeira vez falar sobre esse projeto, que ainda não conhecia, que achou interessante? Fala para nós. Ou todo mundo quer ir dormir e vamos descansar. Lembrando que um dos pilares é o sono, né? O sono reparador. É muito importante a gente dormir cedo. O ideal é a gente dormir antes das 11 sempre, né? Todo mundo quietinho, então vamos encerrar, né, Sidney? Já tá no horário aí, 20 para as 9, dá o horário Sim, aí Maíra. de jantar cedo. Eu quero super agradecer, então, todo mundo que esteve presente. Depois essa live também vai ficar gravada, quem quiser assistir, compartilhar com alguém, né? Acho que a gente conseguiu explicar aí de uma maneira bem objetiva, né? Como que o nosso projeto consegue devolver vida àquela água morta. Eu costumo falar assim para as pessoas: tem a água morta e tem a água viva. Aquela água cristalina que a gente viu, ela está viva. Mas quando a gente retira ela de lá, infelizmente, ela morre, ela vai perdendo a vitalidade. Então, muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Depois vocês podem conversar com a pessoa que convidou vocês para saber um pouquinho mais sobre esse projeto de saúde. E com certeza a gente segue aí com a nossa missão, né, de levar saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vocês sabem que o nosso fundador, Carlos Henrique Pereira, ele tem um sonho, que cada casa tenha um combo mega, que cada casa do Brasil, do mundo tenha a nossa tecnologia. E nós estamos aqui nessa noite reunidos porque nós estamos levando a sério esse sonho. A gente sabe que quanto mais pessoas cuidarem da saúde, vai ter menos farmácias. Catarina quer falar alguma coisa? Catarina quer falar? Vou liberar o Deixa eu som ver da se eu te... Catarina. A Tá bom. Catarina é lá do Portugal. Ela está chegando agora no projeto, vai fazer a franquia dela essa semana. Estou Que liberando teu som legal. aí, Catarina, fica à vontade. Hum. Vocês estão me escutando? Sim, Sim, Gente, boa noite. boa Eu, noite. desculpa, né? Eu entrei um pouco, já estava bem adiantado a live, né? Eu, eu sou uma baby, né? Que eu estou aprendendo agora através de uma amiga minha que a gente mora aqui em Boston, né? E essa minha amiga, a gente numa conversa assim do cotidiano, eu comentei da minha mãe que mora em Fortaleza e ela falou dessa água viva, né? Então, e eu me interessei, logo eu entrei em contato, ela me indicou a Patrícia, né? E logo eu entrei em contato com a Patrícia e tá uma semana que eu estou estudando. Já estou falando para pessoas, tem pessoas que estão hiper interessadas para conhecer, mas eu falei, estou estudando. Eu vou aprender a falar também, né? Igual vocês falam bonito aí, né? Então, e vamos levar adiante saúde, porque eu já trabalho nessa área também de saúde, né? E eu gosto muito de tudo que é natural, de tudo que vai ajudar as pessoas, porque a melhor coisa é quando a gente faz algo sem aquele propaganda enganoso, né? Quando as pessoas, a melhor coisa é o testemunho, é uma pessoa falando para outra. Você vê, a Cleonice falou para mim, sem ela estar no projeto, certo? E logo até eu falei para ela, por que você não entra nesse projeto, menina? Porque você já me convenceu. Então, assim, eu estou muito contente, né? E já falei para minha mãe está hiper ansiosa para conhecer que água é essa. Que das pessoas católicas, né, já fala assim, será que não é uma água benta, né? Mas eu falei assim, mãe, é uma água maravilhosa e eu creio que vai ajudar muita gente, inclusive eu também, né? Vai com me beneficiar certeza. também. Seja Mas muito muito obrigada. bem-vinda, então, Catarina. Seja muito bem-vinda. É exatamente assim. Sabe que o nosso projeto ele tem que ser descoberto. A gente não está lá na Rede Globo, nada disso. Nosso projeto tem que ser descoberto. Nós estamos
escolhendo, conversando com as pessoas que a gente ama, pessoas que confiam na gente, e a gente vai disseminando dessa forma, de um a um, conversando, porque nós trabalhamos, Catarina, com a expansão da consciência, né? Eu falei ontem com uma pessoa aqui que é minha hóspede, né? Que eu tenho umas casinhas de aluguel, e eu falei, olha, não se preocupa, assim, ele estava dando umas desculpas, estava interessado, mas estava dando desculpa. Ah, depois tu me manda pelo correio, nananana. Eu falei assim, não se preocupa, somente 5% das pessoas entendem a grandiosidade desse projeto. Eu falei assim, eu já sempre jogo a responsabilidade para a pessoa. Eu falei assim, a minha missão é te apresentar a tecnologia, te falar sobre a importância de consumir uma água de qualidade. Agora, quem decide cuidar dos 5 pilares somos nós. Nós vamos decidir se a gente vai dormir mais cedo, nós vamos decidir o que a gente vai comer, nós vamos decidir se a gente vai tomar ou não uma água boa, a gente vai decidir, né? Nós decidimos. Cada um decide. A nossa missão é só apresentar, né? Às vezes a gente até desanima, eu confesso para vocês. Eu às vezes desanimo quando uma pessoa que eu amo tanto fica resistente, porque a gente quer que todo mundo tome. Eu tenho um sonho de botar em praça pública aqui na minha cidade, né? Mas assim, cada um vai fazer as suas escolhas, né? E nem todos estão no mesmo momento que o Dr. Lei Ribeiro falou lá no início, né? Olha só, a gente, quem tem uma Ferrari coloca uma gasolina batizada, né? Se vocês não colocarem óleo no carro, água no carro, vai acontecer o quê? Vai fundir o motor. Sabia que muitas pessoas que sofrem infarto, AVC e mal súbito pode ser causado por crise aguda de desidratação? Pesquisem depois sobre isso. Causas de morte por mal súbito. Ah, não tem explicação. Pesquisem. Aí eu comecei a fazer essa ligação com um carro. O carro, se a gente não colocar o que precisa colocar, o motor não funde. O nosso corpo é uma máquina. Se a gente não dá o que ele precisa, os nutrientes, o sol, né, a água de qualidade, o que vai acontecer? Vai entrar em desequilíbrio. Por isso que é importante colocar o pé na terra, o pé na areia, tomar sol, tudo isso faz parte do equilíbrio do nosso corpo, né? Então, às vezes, infelizmente, a pessoa compra um celular de 3.000 reais, uma televisão de 2.000, de 5.000, né? Uma bolsa de 1.000 reais. E na hora de escolher um filtro? Ah, compra aquele de 60 reais, né? Então, isso é algo mais cultural, né? Ah, vou comprar um vinho, é a melhor garrafa, é o melhor rótulo. Ah, vou comprar uma água, é a mais barata, né? Sabia que outro dia eu vi uma pessoa falar, me esqueci o nome dele, que a gente mede o nível de inteligência das pessoas, de um país, uma coisa assim, pela água que eles consomem, como eles escolhem a qualidade da água. Tu vai lá no mercado, tu pega um shampoo top, ou vocês pegam o shampoo mais barato? Pega o sabonete. É o sabonete mais barato ou é um sabonete bom? É o creme dental mais barato ou é um creme dental bom? Né? É um vinho mais barato ou é um vinho bom? É o papel higiênico mais barato ou é um papel bom? A gente pega no mínimo médio ou um bom. E aí chega na água. Ah, vou comprar aquele filtro de 60 reais que vem na torneira. Ah, vou tomar água que vem da torneira de graça, potável, né? Então, isso é algo cultural. Por isso que o nosso projeto, a gente precisa trabalhar consciência. Eu sempre falo isso. Eu converso com muitas pessoas todos os dias. Eu confesso para vocês, eu dou o meu melhor. Mas muitas pessoas, elas não aceitam, porque a gente já vem de uma indústria da doença, né? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está na contramão, né? A gente está na contramão de tudo. Qual é o médico vocês já foram que perguntou que água vocês tomavam, né? Então, o nosso trabalho, ele é muito importante, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de amor ao próximo, de servir ao próximo, né? Tanto que eu aqui na minha casa eu tenho 2 filtros, eu faço bastante água para entregar para as pessoas, para doar para as pessoas, para elas experimentarem. Agora eu estou fazendo água para mandar para o Rio Grande do Sul, para alguns abrigos, né? Então, o legal do nosso projeto também é isso. Às vezes a pessoa toma lá 2 galões de 5 litros de água. Nossa, o que aconteceu? Meu intestino já está diferente, minha pele está diferente. O que aconteceu? Né? Sabe que esses dias eu tenho uns amigos que moram numa aldeia aqui perto, né? É a Elisete o nome dela. E a Elisete veio aqui em casa pegar algumas coisas e eu falei, Elisete, leva para vocês experimentarem lá a água. No outro dia ela me ligou, ela disse, Maíra, os meus filhos estavam todos ruins. Tipo assim,
virose, gripadinho, sabe? Ela disse, eles começaram a tomar essa água, a Maíra começou a dar um vigor, uma energia. E ela tá Uhum. agora super empolgada, eu preciso dessa água, né? Então, esse é o nosso projeto. Muito bem-vinda, tá, Catarina? Muito bem-vinda, Catarina. Todos vocês que levam esse projeto tão a sério, muito obrigada. Obrigada a cada um que tirou um tempinho para estar aqui nessa noite. Eu peço para vocês de todo o meu coração, não deixem essa chama se apagar. Se um dia vocês estiverem um pouco desanimados, vocês que desenvolvem o projeto, entra lá no site aguamag.com e assiste uns 7 depoimentos, um atrás do outro. Gente, não tem como a gente não se empolgar. A gente começa a ouvir, a gente começa a ver as maravilhas. Eu vi esses dias um depoimento de uma senhora, ela tinha bico de papagaio. Ela disse, gente, eu não ia mais na casa das pessoas, porque eu não podia sentar, eu só podia ficar caminhando, só caminhando, 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 e a cada 15 dias eu tinha que tomar um medicamento forte para dor. Então, assim, eu não tinha mais qualidade de vida. E ela contou esse depoimento, que ela melhorou com o nosso projeto. Então, assim, cada depoimento que eu vejo, eu digo, gente, isso é maravilhoso, todo mundo precisa saber disso. E aí a gente se anima e a gente prossegue. Então, assim, a gente vai ouvir não, muitos, muito mais do que sim. Mas quanto mais não a gente ouve, mais perto do sim nós estamos. E a gente fez a nossa parte de mostrar, de apresentar, né? Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje. Obrigada mais uma vez, Sidney, pela oportunidade. Esperamos poder estar juntos. Lembrando que toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem a nossa live oficial da Timol. E toda terça-feira o Sidney tem essa oportunidade, às 20 horas, desse showroom. Então, assistam, participem, convidem os convidados. Assistam também no Timol Flix. Tem muitos conteúdos novos sempre, bastante conteúdo, bastante informação sobre saúde e um bom descanso para vocês. Desejo para vocês aí um sono reparador. Quem puder dormir um pouco mais cedo, eu também vou tentar. E o que vocês precisarem também, contem comigo. Também sou líder de apoio da Timol, né? Ajudo um pouco aí a desenvolver esse projeto. Muito obrigada, tá bom, gente? Uma ótima noite para todos vocês. Muito obrigada aí pela confiança, pela parceria e por vocês terem ficado aqui até agora. Obrigado, Maíra, por me substituir. Parabéns, muito boa a tua live. E meus agradecimentos a todos que estão aqui também, viu, pessoal? Os que são meus liderados, amanhã eu acredito que eu já vou estar na ativa aí, viu, Delma? Pode marcar lá amanhã. Estou vendo a Delma aqui, ó. Então, pessoal, boa noite para vocês, um bom repouso e a gente se vê por aí.